questão de teimosia que acaba virando a palavra. Mas acho justo questionar certas decisões com o passar do tempo. E acho que o Zé Ricardo testou diferentes escalações nesse período. Não sei nem se hoje era o dia para tentar essa escalação mais ousada, porque a gente não pode perder de vista o desempenho recente. E contra o Santos o time tinha funcionado melhor com o Márcio Araújo e o William Arão. Num jogo segundo tempo contra o Corinthians. Num jogo que mostrou, por exemplo, que um retorno do William Arão à sua posição, que não foi aquele jogo hoje, apresentando um melhor nível do que vinha mostrando no ano, poderia dar um equilíbrio interessante ao time. Então acho que hoje acabou sendo incoerente em relação aos bons momentos que o Flamengo apresentou, mesmo que tenha perdido. Porque aí eu não descarto os momentos bons, por mais que o time tenha perdido o jogo contra o Santos. Então acho que é mais essa questão do equilíbrio dentro da avaliação. Não fico preso à questão dos nomes de A, B ou C jogando ou fora do time. Acho que hoje foi um pouco mais radical. Aí talvez tenha sido um pouco em resposta também, né? Já que está todo mundo pressionando tanto, vamos lá então. Vamos colocar o time com todas as individualidades possíveis e ver no que dá. Seria um jogo em casa, um jogo com necessidade de propor, de ir para cima e tudo mais. Talvez tenha sido um pouco mais radical nesse sentido, essa decisão de hoje, aí indo um pouco contra o equilíbrio que a gente costumava ver no time. Deixa eu acionar o Mauro César Pereira, comentarista aqui dos canais ESPN, que, claro, acompanha de uma maneira bastante precisa os bastidores do time do Flamengo. E certamente, né, Mauro, a gente estava conversando aqui no programa, eu e o Rafa, realmente o Zé Ricardo acabou não resistindo, depois de mais uma derrota do Flamengo, essa em casa, diante do Vitória. E acho que a questão que certamente deve ter passado pela cabeça dos dirigentes do Flamengo é o quanto o time poderia evoluir ainda com o Zé Ricardo. Há algumas semanas ele deu uma entrevista importante ao Jornal Globo, onde ele falava que depois da eliminação da Libertadores, depois da derrota para o Sport, ele chegou a pensar em colocar o cargo à disposição. Nesse momento, como é que aconteceu, Mauro? Partiu da direção? Como é que foi essa última conversa com o Zé Ricardo? Até porque ele deu entrevista normalmente depois do jogo. Hein, Mauro? Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Rafa, fã de esporte. A informação que eu tenho, evidentemente, dificilmente vai ser confirmada pela diretoria do Flamengo, de que ele foi demitido e não pediu demissão. Após o jogo, inclusive, hoje ele deu entrevista, não diria que normalmente, né, porque estava muito abatido, que é óbvio, mas já falando do futuro e tudo mais. Mas a pressão era muito grande, né? Até nós falávamos isso na sexta-feira, que haveria uma reunião, aliás, na quinta-feira, né, que haveria uma reunião na sexta e no sábado, entre os vice-presidentes e o Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, que acumula vice-presidentes de futebol desde que o Flávio Godinho se afastou do cargo, mais para o começo do ano. Essa reunião é uma reunião que já estava programada anteriormente, com outros assuntos em pauta, mas que, obviamente, teria como tema relevante, que iria se impor naturalmente, o momento ruim do time de futebol. Isso aconteceu, a pressão já vinha ocorrendo, obviamente ela se intensificou com os últimos resultados, e depois do resultado de hoje, da atuação do Flamengo, né, acabou resultando na saída do técnico Zé Ricardo. A informação que eu tenho é essa, o Zé Ricardo foi demitido, não se sabe ainda qual será o novo técnico, aí tem muitos nomes especulados. Eu ouvi falar um pouco mais cedo do Jorginho, mas acho que é um pouco precoce para afirmar que pode ser ele. Claro que o nome do Roger Machado fica em pauta num momento como esse, porque dos técnicos mais valorizados é o que está aí na pista, é o que está aí disponível, porque deixou o Atlético Mineiro recentemente. O Roger até agora não se manifestou, até tentei contato, mas não consegui. Natural também que as coisas que vão acontecendo precisam de algum tempo, né? O Flamengo tem um jogo contra o Palestino, tem uma vantagem muito grande, jogo na quarta-feira, pode ser comandado pelo Jaime, pode ser comandado até pelo Moses, né? Já treinou lá em Portugal e que faz parte da comissão técnica, o ex-zagueiro do próprio Flamengo, mas a pressão era muito forte. O presidente do Flamengo já segurou o Zé Ricardo em outras ocasiões, com muita gente querendo a mudança no comando técnico, e dessa vez não foi mais possível. Acho, aí a opinião minha, que de fato era o momento. Não havia mais condição, a coisa não avançava mais, o time não evoluía mais, pelo contrário, o time regrediu. Aliás, o time regrediu a partir do momento que mais jogadores foram contratados e que o treinador passou a contar com um cardápio maior, né, mais fácil à sua mão. Não conseguiu fazer essa equipe evoluir. E a derrota de hoje, o desequilíbrio do time, especialmente depois que tomou o primeiro gol, né, tudo isso foi muito evidente. O Flamengo já está virtualmente fora da briga pelo título brasileiro, as chances são meramente teóricas, mas tem duas outras competições no ano, né, que pode conquistar, tem que lutar por elas, além, claro, de tentar confirmar uma presença na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. Então, existem objetivos esportivos para o restante da temporada, independentemente do fiasco até aqui no Brasileirão, além, claro, né, Bruno, de acertar o time, né, ter um time que jogue bem, tentar no segundo semestre ajustar a equipe. Você começa uma temporada bem, quando você termina a anterior,
também vem, você tem a chance maior de conseguir fazer com que esse trabalho tenha uma sequência mais longa. E, infelizmente, para o Flamengo, para o Zé Ricardo, um primeiro ano muito bom dele, surpreendente até, né, entrando numa emergência e se firmando, levando o time até a brigar pelo título, mas nesse ano o Zé Ricardo não foi bem, o Flamengo já foi eliminado vergonhosamente da Libertadores com 3 derrotas fora de casa, não marcou nenhum ponto quando saiu do Rio de Janeiro, e agora no Brasileiro se fechou o turno com 18 pontos atrás do Corinthians, o que é algo absurdo se a gente avaliar aí o investimento feito, o elenco que o Flamengo possui, e a importância que tinha para o clube lutar pelo título brasileiro depois de não conseguir no ano passado, embora tenha alimentado fortes esperanças. Mauro, eu vou agradecer a sua participação, nosso programa já está quase encerrando, mas claro, logo mais tem o Resenha ESPN, tem o Sport Center e o Mauro apurando mais informações e claro, toda a nossa equipe apurando, a gente volta nesse assunto do Zé Ricardo. Obrigado, viu, Mauro? Abraço, Bruno, abraço, Rafa, abraço para o esporte. Muito bem, então eu acho que é isso, Rafa. Realmente, como o Mauro destacou, a gente não sabe exatamente a informação do Mauro que realmente ele foi demitido e agora muita especulação em cima de alguns nomes, mas por enquanto o Flamengo não se posiciona oficialmente. Esperar para ver qual vai ser o próximo passo da diretoria, porque é uma decisão importante a se tomar também. O próximo passo é sempre muito importante na hora da demissão. Muitas vezes no Brasil você trata a demissão como mais importante e tenho certeza que para boa parte da torcida saber da confirmação da demissão do Zé Ricardo é uma comemoração quase de gol. E eu acho isso um retrato do quão pouco racional que se trata o futebol no Brasil. Mas é mais ou menos por aí. E o próximo passo? Está tomando essa decisão para quê? Isso que eu estou curioso para ver agora. Fazer mais uma rápida pausa e a gente já volta. Daqui a pouco tem o Resenha ESPN, hein? O Souza e o Henrique Ceifador por aqui hoje, ao lado do Sorin, do André Clihal, do Djalminha e do Alex, tá? Fica por aí que a gente já volta.